tópico que, dentro da matemática aplicada, tem um tremendo impacto na vida e na saúde. E é um prazer para mim aqui, meu nome é Jorge Zubelli, sou do INPA, e é um prazer para mim anunciar a palestra que o Marcelo Gomes, da Fiocruz, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, vai dar hoje. Ele é um especialista nessa área. E, bom, aproveitemos todos. Obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui. Bom, primeiramente, deixa eu agradecer rapidamente a comissão organizadora pelo convite. Para mim é uma honra particularmente grande apresentar esse trabalho aqui no INPA, porque a minha mãe é doutora em matemática e uma das coordenadoras da UBMEP, então para mim é particularmente gratificante receber esse convite para apresentar aqui. Tá? Como o Zubelli disse, meu nome é Marcelo Gomes, atualmente trabalho como pós-doc na Fiocruz, no ProCC, e já desde a graduação, eu sou físico de formação e trabalho nessa área de modelagem matemática de epidemias, modelagem matemática e computacional de epidemias. E a ideia dessa apresentação é dar uma visão geral de algumas das aplicações disso, alguns trabalhos que eu participei e outros trabalhos relacionados com aplicações, com trabalhos que eu fiz, tá? Dar um panorama geral de coisas que podem ser feitas e qual é a relevância da matemática para esse problema, tá? E a importância de termos matemáticos e análises matemáticas para esse problema de saúde pública, tá? Bom, quando a gente pensa em epidemia, a primeira coisa que vem à cabeça é, bom, eu quero saber quantos casos vão ocorrer, né? Quantas pessoas serão afetadas na minha população, uma vez que eu introduzo um indivíduo infectado ou surge um novo patógeno na população, e também qual a taxa de mortalidade, né, relacionada a essa enfermidade, ou seja, da quantidade, do total de casos de pessoas infectadas, quantas delas chegam ao óbito. Né? Esses são os dois principais problemas que surgem imediatamente, né, na nossa cabeça quando a gente pensa em epidemia, tá, em estudar epidemiologia. Tá? Mas tem outras perguntas não tão imediatas, mas igualmente importantes e que impactam diretamente naquelas duas anteriores, tá? Que é saber, bom, o que torna uma doença pior do que a outra? Tá? Ou seja, o que faz com que uma gere mais casos do que a outra, seja mais letal do que a outra? Está relacionada com a probabilidade de transmissão dessa doença, está relacionada com o tempo que o indivíduo permanece infectante, se tem imunidade, se não tem imunidade, se essa imunidade é permanente, é temporária. Tá? Qual é o impacto da estrutura demográfica da minha população na transmissão dessa doença? Qual é o impacto da mobilidade dos meus indivíduos na população? Qual é o impacto do clima? Tá? Então, existe uma série de outras perguntas que não são imediatas, tá? Mas que estão intrinsecamente relacionadas com as perguntas iniciais. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui é justamente tentar mostrar exemplos de estudos dessas perguntas que ajudam a responder a anterior, tá? As anteriores. Bom, um exemplo rápido aí de comparação entre duas doenças que estão relacionadas, mas que têm um impacto completamente distinto na população, tá? Que é o SARS e a influenza, por exemplo. Tá? São duas doenças que afetam o sistema respiratório dos indivíduos, tá? Elas compartilham não só essa propriedade de qual é o sistema do nosso organismo que é afetado, mas também a maneira com que é transmitida, tá? Que é transmitida por ambiente compartilhado, ou seja, eu aqui nesse ambiente com vocês, se entra uma pessoa aqui com algumas doenças, ao espirrar, ao produzir secreção, todos nós, de alguma forma, temos a probabilidade de também sermos infectados, simplesmente porque nós estamos compartilhando o mesmo ambiente, tá? A pessoa espirrou, botou a mão na mesa, vem outro aqui, passa, tá? Tudo isso são vias de transmissão que são compartilhadas por essas duas. No entanto, tá? Claro que as probabilidades de transmissão são distintas e o tempo que permanece são distintos. No entanto, quando a gente olha para o número de casos relacionados a essas duas enfermidades no mundo todo, a gente vê que é completamente distinto esse cenário, tá? Por exemplo, a gente tem que, no último surto aí de SARS relevante, que foi no período aí entre novembro de 2002 a julho de 2003, nós tivemos um total de cerca aí de 8 mil casos no mundo inteiro. Tá? Isso é dado do mundo inteiro, tá? Extraído da página da Organização Mundial de Saúde. Por outro lado, de influenza,
só na primeira semana deste ano, já tiveram mais de 20 mil amostras positivas coletadas. Tá, ou seja, isso a gente não está nem falando de casos, está dizendo o número de amostras que foram enviadas para a Organização Mundial de Saúde e retornaram positivo para a influenza. Tá? E aí você, mas existem várias cepas de influenza, então não é necessariamente compatível essa comparação. Bom, eu posso olhar só para o subtipo A ou para o tipo AH3, influenza A H3, tá? E igual eu tenho na casa aí de 10 mil casos, quer dizer, 10 mil amostras positivas coletadas, tá? Numa única semana deste ano. Tá? Então, é completamente distinto o cenário. Por que isso? O que está por trás disso? Tá? Por que doenças que afetam o mesmo sistema humano e compartilham similaridade de transmissão, por que elas têm um cenário completamente distinto? Tá? Então, aí entra justamente a parte de modelagem, ajuda a tentar explicar por que isso. Tá? E uma das hipóteses, que eu trabalhei nisso, o trabalho em andamento, é que tem um fator extremamente importante aqui, que é a probabilidade de transmissão quando o indivíduo está ainda no estágio assintomático. Tá? Por que isso? Porque a pessoa antes de estar, e que é particular da influenza, ou seja, quando a gente está gripado, a gente passa a transmitir mesmo antes de ter os sintomas, e na SARS isso não acontece. Tá? A transmissão se dá principalmente quando o indivíduo já está sintomático. E aí o que acontece? O comportamento dos indivíduos muda drasticamente ao ter sintomas e não ter sintomas. Tá? E isso impacta na quantidade de casos que são gerados. Claro que não é só isso, mas essa é uma das particularidades que está por trás e que ajuda a explicar essa diferença. Tá? Bom, quando a gente estuda problemas epidemiológicos, tá? Uma pergunta aí que a gente tinha que comentar bom, em relação aí que se vai ter um surto, quantos casos vão ser gerados? Tá? E aí, um conceito fundamental de se entender, de se estudar, é a relação entre ocorrer um surto, tá? Ou seja, na introdução de um indivíduo infectado, com a probabilidade de gerar um surto epidêmico, a partir desse caso inicial, tá? E o chamado número reprodutivo básico, R0. Tá? Quem é R0? R0 é nada mais, o número reprodutivo básico, da ideia do número médio de casos secundários gerados através de um único indivíduo infectante introduzido numa população completamente suscetível. Ou seja, imagina, voltando ao nosso exemplo aqui de que entrou um cara aqui infectado nessa sala aqui, o número reprodutivo básico seria quantos indivíduos foram infectados a partir desse primeiro cara que entrou aqui. Tá? Essa é a ideia fundamental por trás do número reprodutivo básico. E qual é a relação disso com um surto? Bom, se ele nos diz qual é o número médio de casos secundários gerados a partir de um único agente infectante, é imediato pensar que, bom, o limiar entre ocorrer um surto ou não ocorrer um surto está quando esse número positivo básico for maior ou menor do que 1. Por quê? Porque se ele for maior do que 1, significa que para cada pessoa infectante, ele vai gerar mais do que um novo caso. Então, isso vai gerar um efeito cascata e vai gerar, então, uma série de casos secundários aí, e isso vai se propagar na população. E isso é o que caracteriza um surto epidêmico. Tá? Por outro lado, se R0 for menor do que 1, significa que para cada indivíduo infectado, ele vai gerar menos do que um novo caso. Logo, isso vai se extinguir. Tá? Então, isso caracteriza a ausência de surto. Tá? Então, o limiar está justamente em 1 por causa da definição. Claro que qual é a forma matemática, qual é a relação de R0 com as características da doença, da população, é toda uma teoria à parte que tem que ser estudada e que depende dos modelos. Tá? Mas o conceito fundamental é esse. Tá? Bom, e isso vai estar, no momento que eu analiso esse problema do ponto de vista de modelagem, tá? Esse R0 vai depender de como está estruturado a evolução dessa minha doença, tá? Como é que ela se comporta na minha população. Tá? E para estudar isso, uma maneira bastante usual é fazer o que se chama de modelos compartimentais, tá? Onde eu divido a minha população em classes relacionadas ao estado de cada indivíduo com respeito à minha doença. Tá? E aí eu tenho alguns exemplos básicos de modelos comportamentais bastante comuns. Tá? Esse primeiro aqui, chamado modelo SIR, tá? Que é suscetível, infectante recuperado, ou seja, indivíduo livre da doença que pode vir a ser infectado. Indivíduo infectante, aquele que
foi contagiado e pode contagiar outros. E, finalmente, o indivíduo recuperado, que é aquele que, após ter sido infectado por um determinado tempo, se curou, tá? Ou naturalmente, ou através de medicação, ou veio a falecer em função dessa doença, tá? Mas que não infecta mais. Esse que é a questão importante. Tá? Esse seria o indivíduo recuperado. E aí é usual a gente se referir ao modelo compartimental utilizando as siglas, tá? Relacionadas a cada um desses estados possíveis e utilizar elas na ordem em que a evolução se dá. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo suscetível em contato com o infectante, ele pode, se chama probabilidade de transmissão, ele passa para a classe infectante, e uma vez infectante, após passado o período característico de infecção, tá? Ele passa a ser recuperado. Então, essa seria a evolução natural. Eu posso também ter ainda uma outra situação aqui muito parecida, mas que eu tenho um estado intermediário aqui, que é aquele indivíduo que contraiu a doença, mas ainda não é infectante, tá? Que é chamado de indivíduo exposto ou latente, tá? Que ele está ainda com uma carga viral ou bacteriana, ou seja lá qual for o patógeno, que já está no seu organismo, mas não é suficiente para que esse indivíduo consiga transmitir essa doença para outros. Tá? Então, esse seria o indivíduo latente, que ele já está infectado, mas ele ainda não é infectante. Tá? Isso seria um modelo simples, mas, claro, a gente pode ter aí uma infinidade de alterações, de maiores complicações aqui em cima. Tá? Por exemplo, uma extensão do modelo CIR, tá? Onde eu tenho, por exemplo, duas classes de indivíduos infectantes, uma assintomática e uma sintomática. Tá? Ou outras coisas aqui, esse aqui é um modelo que é utilizado para modelar propagação, surtos de ebola, por exemplo, tá? Que eu vou mostrar um estudo que eu participei em cima do surto recente na África, tá? Onde eu tenho não somente esse estado latente, infectante recuperado, mas eu tenho ainda um estágio aqui que está relacionado com os indivíduos que são hospitalizados, os indivíduos que morreram por ebola. Tá? Por quê? Porque essas duas situações aqui também permitem transmissão, mas tem uma taxa de transmissão distinta dessa aqui. Então, é importante separar, nesses casos, porque tem características distintas. Tá? E o que vai me dizer quantos grupos eu vou precisar e quais as características? É a natureza da doença. Tá? Como é que ela evolui na minha população. É isso que vai determinar como é que eu vou compartimentalizar a minha população. Tá? Bom, como é que a gente traduz isso num sistema matemático? Eu posso, de diversas maneiras. Uma delas é utilizar, por exemplo, um sistema de equações diferenciais. Tá? Então, eu teria aqui um modelo determinista, tá? Representando aquele modelo compartimental. Então, isso aqui seria uma representação do modelo CIR, tá? Padrão, onde eu tenho aqui a taxa de transmissão, ou seja, eu vou ter aqui uma quantidade a cada instante de tempo eu tenho S vezes I sobre N pares formados entre indivíduos suscetíveis e infectantes na população, e para cada um desses pares eu tenho uma probabilidade, eu tenho uma taxa de transmissão dada por esse parâmetro beta aqui, tá? Que vai me dizer quão fácil ou difícil é essa transmissão, tá? Uma vez que eu tenho um encontro entre o suscetível e o infectante. Tá? E alfa seria a taxa de recuperação dos indivíduos, que está relacionada com o tempo característico que o indivíduo permanece infectante. Tá? A passado esse tempo característico, ele seria, então, recuperado ou removido. Tá? E a taxa de reprodução básica é dada nada mais simplesmente por essa taxa de transmissão dividido pela taxa de recuperação, que pode ser ainda escrita como beta vezes tal, onde tal é justamente esse tempo característico de infecção. Tá? Outra maneira, que esse aqui é uma representação deste modelo aqui do ebola, tá? Eu posso pensar também, eu posso construir um modelo estocástico relacionado a isso, tá? Onde eu defino quais são as minhas transições possíveis e estabeleço quais são as taxas e as probabilidades associadas a cada uma dessas transições. Então, ao invés de trabalhar com um modelo determinista, eu posso trabalhar com um modelo estocástico. Tá? E qual é uma das vantagens de trabalhar com o modelo estocástico? É que isso, obviamente, como o próprio nome já diz, vai permitir estudar o efeito de flutuações em cima dessa evolução. Tá? Isso me permite, dentre outras coisas, ter uma situação em que, mesmo quando o número reprodutivo básico for geralmente acima de 1, eu posso ter a não ocorrência de um surto, simplesmente em função das flutuações estocásticas do meu sistema. Tá? E aí eu posso estudar, por exemplo, qual é a probabilidade disso ocorrer.
Tá? Dado a minha doença, qual é a probabilidade de que, mesmo estando acima de R0 igual a 1, eu não tenha a ocorrência de um surto? Isso o modelo estocástico me permite, o modelo determinista não. Uma vez que esteja acima de 1, ele vai subir. Tá? Acontece que, claro, que aí a contrapartida é que isso gera toda uma dificuldade computacional e matemática. Tá? Então, tem que fazer um levantamento de qual é o que eu estou querendo estudar, de fato, e aí, em cima disso, e qual é a minha disponibilidade de recursos, e isso vai me determinar qual abordagem eu vou fazer. Tá? Tá, eu posso ainda, mesmo dentro do sistema determinístico, fazer alterações em cima disso. Tá? Um exemplo é, por exemplo, utilizar, ao invés de uma taxa aqui constante na população de operação, eu posso, se eu souber, ou se eu tiver alguma informação a respeito de como é que está distribuída na minha população o tempo de infecção, por exemplo, o tempo que a pessoa permanece infectante, eu posso inserir essa distribuição no meu sistema de equações. Aí, ao invés de utilizar um sistema de equações diferenciais, eu trabalho com um sistema de equações íntegro-diferenciais, onde eu estou inserindo explicitamente qual é a distribuição do tempo de infecção na população. Tá? Porque por trás desse modelo aqui está a hipótese de que a distribuição do tempo de infecção na população é dada por uma exponencial, com média 1 sobre alfa. Tá? Se a distribuição não for essa, isso aqui já não é uma boa representação do que está ocorrendo. E aí eu posso utilizar aqui outras distribuições. Tá? E aí, como exemplo do efeito de utilizar isso, tá? Isso aqui é um trabalho que eu publiquei quando eu estava ainda na URGS, com o meu orientador de doutorado, na época, o Sebastião Gonçalves, tá? Onde eu tenho aqui 4 distribuições distintas do tempo de infecção na população. Tá? No primeiro caso, pensar que eu tenho 2 deltas, ou seja, eu tenho 2 grupos na população com tempos bem definidos. Tá? Aqui seria uma distribuição uniforme, uma distribuição gaussiana e, finalmente, uma distribuição exponencial. E, nesses 4 casos, a média da distribuição é exatamente a mesma. Ou seja, o tempo médio com que os indivíduos permanecem infectados é idêntico, só que a distribuição é distinta. E eu vejo que a evolução temporal é distinta. E isso tem um impacto na prática. Tá? Por quê? Porque, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma situação onde eu tenho um número de indivíduos infectantes muito mais alto do que nesse caso, por exemplo. Tá? Isso significa que eu precisaria, por exemplo, de muito mais leitos no meu hospital naquele instante. Tá? Então, isso tem um impacto. Tá? Outro exemplo de impacto de introduzir tempos característicos, distribuições específicas de infecção ou de imunidade. Aqui um modelo seria um modelo SIRS, onde a imunidade adquirida não é permanente, sim temporária, tá? Onde a gente estudou qual é o efeito, tá, de ter distribuições distintas. Nós colocamos gamas aqui nos 2 casos, tanto período de infecção quanto período de imunidade, e estudamos alterando o parâmetro de estrutura da distribuição gama, e a gente pode-se obter o resultado que eu posso sair de uma situação onde eu tenho um estado endêmico não oscilatório para um estado endêmico oscilatório, simplesmente mudando essa distribuição de tempo. Tá? Bom, então isso tudo até agora nós falamos exclusivamente sobre características da doença, como é que a doença se comporta no organismo. Certo? Agora, outro aspecto importante é também estudar como é que as características da população em si afetam a transmissão. Tá? E aí, como exemplo de aspectos sociodemográficos, por exemplo, eu posso pensar qual é o efeito da distribuição etária na população, ou seja, se a população é mais jovem, é mais velha, como é que esse fato altera a dinâmica de interação entre os indivíduos, e uma vez alterando a dinâmica de interação, altera a maneira com que a doença se propaga, a facilidade ou dificuldade da doença se propagar na minha população. Tá? Como é que a estrutura familiar afeta, ou seja, se a minha população possui um número maior de casais com muitos filhos, com poucos filhos, tá? Porque isso altera o núcleo familiar e a residência, tá? E o tamanho das residências, ou seja, a quantidade de indivíduos que compartilham o mesmo ambiente residencial, e isso tem um impacto na transmissão. Tá? Qual é a estrutura dos centros educacionais nessa minha população, tá? O tamanho das escolas, como é que são distribuídas as
as faixas etárias dentro desse ambiente escolar, qual é a taxa de matrícula na população, ou seja, da população em idade escolar, quantos estão de fato indo à escola e quantos não, isso tem um impacto também na propagação. A mesma coisa para postos de trabalho, ou seja, qual é o nível de ocupação da população e o tamanho dos postos de trabalho. Tá? E uma maneira de incorporar isso, tá? É um trabalho muito interessante publicado em 2012 por Fumanelli e colaboradores, tá? Onde foi feito o seguinte, pegando dados do censo de países da Europa, eles reconstruíram sinteticamente a população de vários países da Europa. E aí fazendo o quê? Pegando para cada residência, qual é a distribuição da população, ou seja, em faixa etária e estrutura familiar, ou seja, o número de indivíduos que ocupam a mesma residência, como é que isso está distribuído e a faixa etária dos indivíduos que coabitam. Tá? Então, e aí eu posso fazer, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo em 2 residências, tá? Uma onde eu tenho 2 adultos e 2 crianças, tá? E uma outra onde eu tenho um único adulto e uma criança. E o que eu posso fazer? Eu posso construir matrizes de interação por faixa etária, onde eu represento, tá, nas linhas e nas colunas, teria aqui a idade de cada indivíduo e as entradas da minha matriz seriam a probabilidade de um indivíduo com essa idade interagir com um indivíduo de qualquer outra idade no ambiente residencial. Tá? Então, aqui eu teria aqui o indivíduo de 5 anos, 1/3 dos seus contatos no ambiente familiar é com o indivíduo de 6 anos. 2/3 dos seus contatos são com o indivíduo de 31. E assim por diante. E aí o que eu faço? Eu combino essas probabilidades, aí, essas taxas de contato entre cada indivíduo de uma mesma residência, faço isso para cada residência e depois combino as matrizes de cada residência, formando uma única matriz de interação para o ambiente residencial. Tá? E repito exatamente o mesmo processo para as escolas e para os postos de trabalho. Ou seja, aí o que seria a minha residência passaria a ser uma escola. E aí eu vejo qual é a distribuição etária na minha escola, como é que esses indivíduos estão distribuídos em grades curriculares, enfim. Tá? Mas a ideia é essa, montar a matriz de interação para cada ambiente. Tá? E aí, um trabalho que eu participei quando estava no pós-doc nos Estados Unidos, na Northeastern University, nós pegamos dados de censo da Argentina, do Brasil, do México e dos Estados Unidos, e nós aplicamos aquela mesma estrutura que foi feita para os países da Europa nesses 4 contextos aí, tá? Com a ideia de ver, pensando única e exclusivamente nas estruturas sociodemográficas desses países, como é que isso afeta a propagação de uma doença idêntica, que tem as mesmas características, tá, em cada uma das populações. Então, aqui só características rápidas aqui sobre cada um desses 4 países. Tá? E aí, o nível de agregação aqui da nossa população, a gente tomou como os estados e as províncias. Ou seja, o meu local de transmissão seria um estado ou uma província. Tá? Eu posso, obviamente, reduzir isso para municípios, para bairros. Tá? O nível de agregação vai depender dos dados e qual é o problema que eu estou querendo estudar. Né? Tá? Rapidamente aqui, alguns dados sobre as características dessas populações, tá? Comparando aqui, por exemplo, a distribuição etária, a idade média da população e indicadores aqui de ocupação, entre S seriam estudantes, W seriam workers, ou seja, pessoas que estão trabalhando em diferentes faixas etárias. Tá? E a gente nota que, em relação à distribuição etária, a Argentina e o Brasil são distintas, mas têm um certo grau de similaridade, principalmente pelo fato de que são populações relativamente jovens. Tá? E esse quadro do meio aqui é uma comparação entre a idade média observada nos dados do censo e a idade média na população obtida através da minha reconstrução computacional dessa população. Tá? A gente vê que a gente consegue, dentro de um grau de certeza aí bastante razoável, reproduzir o que a gente obtém dos dados. Tá? E aqui, o que está ali em colorida é o resultado da simulação, tá? Ou seja, da construção da população sintética, e a linha preta, tá, é os dados,
e a faixa cinza é o erro associado, tá? Que isso é extraído diretamente dos dados do censo também. Tá? E que a gente consegue reproduzir dentro de um grau suficientemente grande. Tá? Já para o México e os Estados Unidos, notem que nos Estados Unidos já tem uma população relativamente mais velha, tá? Do que México, Brasil e Argentina. E aí um dado que a gente sempre tem que cuidar, que uma vez que eu vou trabalhar com dados reais para reconstruir uma população, por melhor que seja o meu método de reconstrução dessa população, ele sempre vai depender da qualidade dos dados que eu estou usando. Tá? E aqui tem um exemplo claro, que é nos dados do censo em relação à distribuição etária da população, no México é um horror. Tá? Tem um ruído aqui extremamente alto que está relacionado com a metodologia utilizada pela agência licenciadora no México no ano de 2010. Tá? E aí, obviamente, eu não tenho, no momento que eu vou fazer a reconstrução sintética, eu não tenho como escapar disso. Eu não tenho como obter uma distribuição suave se os meus dados são ruidosos. Tá? E isso é problema intrínseco. Tá? Então, tem o problema de que, obviamente, eu estou deixando de lado um monte de informações que eu não estou incorporando, mas mesmo as que eu estou incorporando, também tem um erro associado na própria obtenção desses dados. Tá? Isso é importante a gente ter em mente. Tá? Mas o que a gente obtém, fim ao cabo disso? Tá? Aqui, então, é justamente isso. Nós pegamos, uma vez construída essas populações sintéticas, nós aplicamos um modelo SIR, tá, nessas populações e estudamos a evolução de uma doença hipotética em cada um dos estados desses países e comparamos o que se obtém. Tá, aqui tá em escala independente para cada país. Em marrom é a chamada taxa de ataque, ou seja, o percentual de indivíduos que, ao término desse meu surto epidêmico, contraíram a doença em algum instante. Tá? E quanto mais escuro, maior o número de indivíduos do meu estado ou província que foram infectados, tá? Quanto mais clarinho, menor. E em azul é a idade média da população de cada estado ou província, tá? Com uma escala invertida. Quanto mais claro, mais velha é a minha população, a idade média da população, e quanto mais escuro, mais jovem é essa minha população. E ele nota que tem uma correlação extremamente alta entre esses dois indicadores. Ou seja, isso está me indicando que, dada as características, se a minha população for muito jovem, tá, existe uma propensão maior a ter um número alto de indivíduos infectados para doenças desse tipo, que são pensadas em doenças tipo gripe, que são transmitidas por ambiente compartilhado. Tá? Claro que não é 100%. Nota que, por exemplo, aqui no Brasil, tá, para o Acre, Roraima, Amapá, aqui, eu tenho uma relação que quebra essa hipótese de quanto mais nova a população, maior deveria ser a taxa de ataque. Tá? Por quê? Porque isso nos indica que a idade me diz muito, mas não me diz tudo. Tá? Porque lembra que ainda tem mais uma série de fatores que estão aqui por baixo, que é justamente grau de escolaridade, tamanho das minhas populações, dos meus ambientes escolares, de trabalho. Tá? Então, a idade diz bastante, mas não diz tudo. Tá? Aqui é simplesmente a representação da mesma coisa. Em verde os estados brasileiros, azul claro são as províncias da Argentina, em vermelho México, esse amarelinho é Estados Unidos e o azul escuro são países da Europa. Tá? Aqui, nesse eixo, nesses dois gráficos aqui, é a taxa é o número reprodutivo básico. Tá? No eixo horizontal, eu tenho nesses dois painéis aqui a média de idade e aqui o percentual da população com idade menor do que 16 anos. Tá? E esses de baixo, ao invés de apresentar o número reprodutivo básico, é apresentar a taxa de ataque, que é esse percentual de indivíduos que contraíram a doença. Daí a gente nota que tem, principalmente para os países latino-americanos, tá, uma correlação bastante grande entre taxa de ataque e média de idade, que é um indicador muito mais forte do que os demais indicadores aqui. Tá? Sendo que esse fator aqui, esse indicador, percentual de indivíduos menores de 16 anos, também tem um impacto interessante. Tá? Bom, com isso eu
fecho essa parte de exemplo de discussão de aspectos sociodemográficos na propagação de doenças. Aí vamos entrar agora na questão da mobilidade. Tá? Por quê? Por que pensar em mobilidade? Tá? Porque, logicamente, se eu parar para pensar, o fato de que a minha população interage com populações vizinhas, isso tem que ter um impacto em quão suscetível é essa minha população em receber novos agentes infecciosos. Tá? E quais são as rotas mais prováveis. Tá? Por exemplo, se eu pensar aqui no município do Rio de Janeiro, o que é mais provável? Se eu pensar que surgiu uma nova cepa um novo subtipo de vírus da gripe no Alegrete, lá no interior do Rio Grande do Sul, e outra aqui em Niterói. Qual é mais fácil chegar no município do Rio de Janeiro? Qual que vai chegar mais rápido aqui e tem a maior probabilidade de invadir o Rio de Janeiro? Aqui está em Niterói, não aqui está lá no Alegrete. Por quê? Porque existe uma interação da população do Rio de Janeiro com Niterói muito, mas muito maior do que com a população do Alegrete no interior do Rio Grande do Sul. Tá? E da mesma forma, municípios do exterior. Tá? Se eu pensar, mantendo aqui o Alegrete, tá? Paris, Nova York, também tem um fluxo maior de indivíduos do que Rio de Janeiro e Alegrete. E isso tem um impacto. Por quê? Porque isso facilita que doenças que estão surgindo em lugares geograficamente distantes, ainda assim possam chegar, tá, com uma rapidez relativamente alta. Por quê? Por causa da maneira como está estruturada atualmente a rede de mobilidade humana, de interação entre indivíduos e entre locais distantes. Tá? O fato de termos uma malha aérea extremamente distribuída, tá, e com uma quantidade de passageiros aéreos extremamente alta atualmente, isso tem um impacto extremamente importante na propagação de doenças, tá? E na probabilidade, na facilidade de levar de um lugar para outro. Tá? Aqui dois mapinhas para ilustrar essa ideia. Tá? Na esquerda eu tenho um mapa das justamente conexões aéreas. Não dá para ver, ainda tem um monte de... Cada linha aqui é uma rota aérea. Tá? Significa que existem passageiros que voam de um aeroporto daqui para um aeroporto de cá. Tá? Aqui tem Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Que também são os principais hubs aqui da América do Sul, depois Buenos Aires. Tá? Então isso nos dá uma ideia de quão conectado está o mundo atualmente, tá? Porque isso tudo aqui são potenciais rotas de transmissão de doenças. Tá? E eu tenho isso aqui, então, me dá essa ideia dessa escala de movimento de longo alcance, tá? Que tem as suas propriedades, suas características. Tá? Aqui eu estou falando de passageiros, tá? de rotas aéreas, que, primeiro, em geral, permanecem um tempo maior nos seus destinos, tá? Mas, em geral, fazem esses trajetos com uma frequência relativamente baixa. Tá? O indivíduo não vai aqui do Rio de Janeiro para Paris todo dia. Tá? E fica indo e voltando. Não faz. Em compensação, para Niterói, tem muito mais gente fazendo essa rota e com muito mais frequência. Tá? E aí, então, eu tenho outra escala aqui, que está mediada não pela malha aérea, mas pela malha rodoviária e de transporte público, tá? Que me dá justamente essa escala de movimentos em distâncias mais curtas, mas que são muito mais frequentes. Tá? Então, eu tenho, de um lado, grandes distâncias com relativamente baixa frequência e curtas distâncias com alta frequência. Mas essas duas redes de interação têm importância na transmissão de doenças de um lugar para o outro. Tá? E como é que eu incorporo isso, então, no meu modelo de transmissão? Uma maneira possível é o chamado, a ideia de modelo metapopulacional, onde eu construo uma rede ou um grafo, né, em termos mais matemáticos, onde cada nodo desse meu grafo é uma subpopulação, que pode ser um município,
pode ser um estado, pode ser um bairro, pode ser um país. Tá? O nível de agregação é o modelador que vai decidir em função do que ele está querendo obter e quais são os dados que ele tem. Tá? Onde em cada subpopulação eu tenho lá o meu modelinho de propagação. Tá? Então eu tenho indivíduos suscetíveis, infectantes interagindo entre cada uma dessas subpopulações. Só que os indivíduos em cada uma dessas populações podem se mover de um local para outro, dado justamente por essa rede de interação agora entre as subpopulações. Ou seja, os vértices desse meu grafo vão ser a existência de indivíduos indo de um local para outro. E o peso associado com essa aresta é justamente essa densidade. Quantos indivíduos fazem isso? De onde é que eu retiro esses dados? Da malha aérea e de dados demográficos, ou seja, quantos indivíduos moram aqui no Rio de Janeiro e trabalham ou estudam em outro município dessa região. E isso me dá essa informação. Tá? Então, como um exemplo aí de aplicação disso, tá? Nós fizemos uma análise tentando entender rotas de transmissão de doenças tipo gripe. Então, se eu supor que surgiu um novo patógeno na China, qual é a origem mais provável em outras regiões do mundo? Ou seja, da onde que vai chegar? Qual é o local mais provável, tá, de importação desse novo patógeno? Tá? Então, aqui está dividido o globo entre regiões de vigilância da Organização Mundial da Saúde, que é uma divisão quase continental, tá? E as linhas, tá, são justamente as rotas mais prováveis. Tá? Então, o que está dizendo aqui é que, por exemplo, surgiu lá na China, América do Norte, Europa, Oceania, tem a maior probabilidade de receber uma invasão diretamente da origem. Mientras que aqui no Cone Sul, eu teria como principais rotas Europa e Oceania. Tá? Lembrando que aqui tem fatores importantes aqui por trás, tá? Que não está mencionado, que isso aqui depende, tá? Se eu levo em conta a sazonalidade, vai depender de quando iniciou esse surto aqui. Tá? Porque a sazonalidade tem um impacto nisso e pode alterar essas rotas aqui. Tá? Mas isso é uma ilustração, então, de aplicação disso. Tá? No momento que eu construo um modelo que leve em conta essas rotas de mobilidade humana, me permite fazer esse tipo de estudo, estudar rotas de transmissão e probabilidades de invasão. Tá? Dentro desse mesmo conceito, tem um exemplo aqui, que, utilizando o mesmo modelo, tá? Estudando o surto de pandemia de influenza H1N1 em 2009, tá? O pessoal fez esse trabalho em tempo real e aí depois, em retrospectiva, comparou os resultados do modelo, tá? Estudaram em cada país quando que ocorria no modelo o pico de incidência no país e compararam depois com dados retrospectivos históricos da Organização Mundial de Saúde, quando é que de fato foi registrado. Então, a barra cinza aqui é o resultado do modelo, tá? Com a sua barra de erro, e em colorido é justamente os dados reais, tá? Que aí está relacionado com o número de casos, tá? Se a fração em relação ao pico de incidência, ou seja, um amarelinho claro, significa que eu tinha uma incidência da ordem de 80% do observado no pico. Tá? Então, o vermelho escuro é justamente quando ocorreu o pico de infecção. Tá? E nota que tem uma correlação muito boa entre o que se observou no modelo e o que se obteve na realidade. Tá? E isso foi utilizado, esse modelo foi utilizado durante esse surto para informar agências de saúde, tá? Para informar tomadores de decisão sobre a preparação que a estrutura de vigilância de cada país teria que preparar, tá? Em função dessas coisas. Tá? Isso bom. Então, dentro ainda dessa mesma questão, outro exemplo de aplicação de estudo de mobilidade, tá? Trabalho publicado recentemente por Brockman, tá? Que mostra que no momento que eu levo em conta essa rede de mobilidade, tá?
eu consigo entender um padrão que é observado na realidade que parece estranho. Tá, isso aqui são, de novo, os dados de uma pandemia surgindo na China. Tá? E nota que já 41 dias depois do início do surto aqui, eu já tenho alguns casos pipocando lá no oeste dos Estados Unidos, tá? Porque tem uma rota muito forte, uma interação muito forte entre a região de São Francisco e aqui China. Tá? Então eu vejo que eu vejo um padrão de dispersão geográfico que em nada lembra um padrão típico de frente de onda, que seria o que uma pessoa iria esperar se eu tivesse um padrão difusivo típico. Tá? Mas eu não vejo isso na realidade. Por quê? Agora, quando eu levo em conta, reconstruo, ao invés de distribuir os meus aeroportos na sua posição geográfica, se eu distribuir eles na sua posição de distância de rede, ou seja, eu pego ali aquela construção de quais são a quantidade de passageiros que viajam de um aeroporto para outro e represento esses países conforme a sua distância na rede, ou seja, não olho para a distância geográfica, mas olho para a probabilidade do indivíduo sair daquele local inicial e chegar num determinado aeroporto, tá? E com isso eu boto, quanto mais afastado ele está aqui da origem, mais tempo demora, ou mais improvável é eu chegar naquele local. E aí eu vejo que o padrão que eu observo de invasão, tá? O pontinho vermelho significa que a doença chegou naquele local, eu vejo que eu tenho justamente esse padrão típico de frente de onda. Tá? Por quê? Porque o fato de eu ter essa estrutura, essa rede de interação, tá? Quebra o meu conceito de distância. A distância relevante não é mais somente a distância geográfica, mas sim a distância relacionada a como estão conectadas essas populações. Tá? Outro exemplo de aplicação disso, tá? Isso aqui é um trabalho que eu participei ano passado, que nós começamos a estudar em agosto do ano passado, tá? Quando estava subindo drasticamente, exponencialmente, o número de casos de ebola na África Ocidental. Tá? E aí o que nós fizemos foi, utilizando esse modelo pandêmico, tá? Nós estudamos a probabilidade, estudou a evolução, a gente pegava os dados de número de casos em cada um dos países, tá? Modelamos a evolução nesses países e, utilizando a informação dessa rede de interação, tá? De malha aérea e mobilidade local, a gente calculou a probabilidade de um indivíduo infectado sair de qualquer um daqueles países e chegar num outro país qualquer. Tá? E aí, com isso, a gente construiu isso aqui, que é justamente essa probabilidade. A probabilidade de eu ter um caso importado em todo mundo. Tá? E aí, o interessante é que os Estados Unidos, por exemplo, que foi um dos países que recebeu uma importação de casos, desconsiderando expatriação, tá? Porque é importante lembrar que aqui teve um fator importante, que é médicos que saíram de seus países de origem para ir oferecer ajuda humanitária, se infectaram, e aí o país de origem os trouxe de volta. Tá? Isso não está inserido aqui, tá? Porque isso não é um evento típico de invasão. Isso a pessoa está indo lá e trazendo de volta, à medida que ele sabe que está infectado, para tratamento. Tá? O que a gente está tentando entender aqui é um indivíduo que se infectou e, por conta própria, viajou. Tá? Principalmente antes de saber que estava infectado, ou seja, antes de aparecer os sintomas, quando estava ainda naquela classe latente. Tá? E os Estados Unidos, Senegal, Nigéria, que foram países que justamente tiveram casos importados, figuravam justamente entre os países com maior risco dado por esse modelo que a gente estudou. Tá? Também é interessante notar que, bom, assim como teve esses países que de fato estavam ali, também tem outros países que tinham uma probabilidade muito alta e que não tiveram casos. Tá? Aí tem uma série de perguntas por quê? Se isso é problema do modelo, se foi intervenção que ocorreu no local, se não teve caso reportado. Tá? Mas, enfim, e aí uma dos resultados interessantes que a gente analisou aqui é que nós comparamos
Porque ali por setembro, quando a ajuda humanitária já estava muito mais alta, tá? A pergunta que vinha à mente primeiro, uma das perguntas que teve em aberto durante toda a pandemia, a epidemia era: coloca-se barreira de tráfego ou não? Ou seja, corto a entrada de voos com passageiros vindo desses locais ou não faço isso? Tá? E qual o impacto que está tendo na transmissão da ajuda humanitária que está sendo feita nesses locais? Tá? Um dos resultados que nós obtivemos foi justamente que simplesmente cortar ou diminuir drasticamente o fluxo de passageiros tem um efeito de curto prazo. Não vai impedir que chegue em outro local, simplesmente vai retardar. Tá? Assim, nós estamos reduzindo de 80% para 95%, por exemplo, o fluxo, simplesmente gerava um atraso na probabilidade de importação da ordem de 2 semanas, 4 semanas. Tá? Em contrapartida, esse tipo de medida tem um impacto econômico extremamente danoso nas populações. Então, eu estou gerando um impacto aí tremendo no país de origem, sem que, de fato, eu esteja reduzindo o meu risco de importar. Tá? E isso foi um dado importante que nós repassamos à Agência de Saúde e a tomadores de decisão, principalmente nos Estados Unidos, justamente dizendo que, olha, com base nos nossos modelos, essa não é a melhor opção. Tá? Porque não vai acabar com o problema, simplesmente vai retardar. Em contrapartida, reduzir a transmissão no local, ou seja, agir no país, oferecendo ajuda humanitária de forma a... Então, aqui eu tenho 3 cenários. O primeiro é onde nada mudou, ou seja, eu continuo tendo a transmissão sem nenhuma diminuição. Um segundo caso, onde eu tenho um controle mínimo, ou seja, eu estou reduzindo o R0 para próximo de 1. E um terceiro caso, onde eu reduzo o R0 para abaixo de 1, tá? Que é na casa de 0,7. Tá? E aí, esses 3 painéis aqui seria a probabilidade de invasão, a probabilidade de casos importados no mundo todo, em novembro, dezembro e janeiro. Tá? Notem como cai drasticamente. E isso é um efeito de longo prazo. Tá? Porque isso não é simplesmente retardar a probabilidade de importação. É, de fato, diminuir a probabilidade de importação. E, felizmente, foi o que aconteceu. Tá? A ajuda humanitária que foi estabelecida, a construção de unidades de tratamento e distribuição de materiais de proteção, conseguiu reduzir drasticamente a transmissão e tudo indica que foi isso que trouxe a redução na probabilidade de importação. Tá? Bom, como último exemplo, tá, para fechar a apresentação, um estudo que está sendo feito em mais de um país no mundo e que o Brasil participa desse esforço de controle de dengue, tá, é essa iniciativa Eliminate Dengue, tá, onde, dentre outras coisas, se estuda um modelo de interação de controle biológico, onde eu tenho a introdução de uma bactéria chamada Wolbachia no inseto, que é o principal vetor transmissor de dengue para o humano, tá, aqui, que é o Aedes aegypti. Tá? E aí o que se faz, nesse modelo, o que se faz é estudar qual é a interação entre essas espécies e como é que isso afeta a transmissão para humanos. Por quê? Por que o Wolbachia? Tá? Primeiro, algumas características. É uma bactéria simbiótica que está presente em diversos insetos, tá? Em diversos locais, tá? Que até então não tinha sido encontrada em mosquitos Aedes aegypti, mas que em estudos de laboratório se obteve que mosquitos que estavam infectados com Wolbachia e que se infectavam com o vírus da dengue, lembrando que o vírus da dengue não causa absolutamente nenhuma alteração no mosquito, somente na gente, tá? Esses mosquitos não conseguiam transmitir para o humano. Tá? Ou seja, o mosquito que está infectado pela Wolbachia, por mais que ele também esteja infectado com o vírus da dengue, ele não consegue transmitir para o humano. Então, aí surge uma possibilidade de intervenção populacional, tá, para limitar a transmissão para humanos, utilizando
essa bactéria. E aí o que tem que ser feito? Tem que ser feito todo um estudo que, bom, primeiro, qual é o efeito dessa bactéria no mosquito? Tá? Porque se, por outro lado, se essa bactéria, por exemplo, gera um tempo de vida muito maior, se, na verdade, essa probabilidade aí de infecção diminui, mas não diminui drasticamente, mas eles passam a ter uma prole muito maior ou um tempo de vida muito maior, eu também posso ter um impacto que, a princípio, poderia ser positivo, mas acaba sendo negativo. Então, o que se estuda é justamente qual é o impacto da bactéria no mosquito, e se obteve que, dentre outras coisas, diminui um pouco a longevidade do mosquito, mas o principal fator é que os mosquitos infectados por Wolbachia, as fêmeas, transmitem para a prole a bactéria. Então, isso me permite com que, introduzindo um certo número aí, uma certa densidade de mosquitos infectados por Wolbachia, eu possa, de alguma forma, propagar na população essa bactéria. E, com isso, prover uma bacia de proteção para os humanos. Tá? Por quê? Porque aí todos esses mosquitos que estão infectados com essa bactéria não vão conseguir transmitir dengue para o humano. Tá? E aí está sendo feito atualmente esse estudo aqui na Ilha do Governador, onde está se fazendo justamente isso, liberando mosquitos infectados com Wolbachia e estudando a invasão dessa população infectada na população de mosquito, tá? Porque eu preciso que essa população se estabeleça no meu local. Tá? E aí, posteriormente, o impacto disso na transmissão da dengue. Tá? Aqui, simplesmente ilustrando locais de coleta de população de mosquito, tá? E como é que é a sua distribuição espacial nessa região. Tá? E aí, trabalho publicado recentemente por um pessoal ali da Fiocruz e com outros colaboradores, tá? Justamente fazendo esse estudo de qual é a densidade, qual é a quantidade de mosquitos infectados que eu tenho que introduzir no meu local para que essa população tome conta da região. Tá? Porque eu tenho dois cenários possíveis. Se a quantidade de mosquitos infectados por Wolbachia que eu lançar for pequena, essa população acaba se extinguindo e se mantém simplesmente a população livre de Wolbachia. E a pergunta é, quantos eu preciso largar para que eu tenha o efeito inverso? Para que, ao invés da população com Wolbachia se extinga, ela se estabeleça e o que se extinga seja a população sem Wolbachia. Porque essa é a situação ideal, pensando em controle de dengue. Tá? Então, com isso, eu fecho essa apresentação, listando aqui uma série de colaboradores com quem eu tenho interagido durante todo esse tempo que eu tenho trabalhado nessa área. Tá? E espero que tenha sido possível mostrar para vocês e chamar a atenção de qual é a relevância, como o Zubelli comentou inicialmente, a importância de modelos matemáticos para a epidemiologia, a importância disso para a saúde pública, tá? E a importância de termos matemáticos envolvidos nessa causa. Tá? E, como um último comentário, nós temos bolsa e precisamos de aluno. Então, quem tiver interessado, entre em contato, porque a gente está sempre precisando de gente para trabalhar com isso. Tá? Só para finalizar, outros exemplos que não deu tempo de mostrar aqui, tá? Mas nós estamos trabalhando atualmente com um modelo de vigilância para dengue, tá? Onde a gente tem um site que está no ar, que é o Alerta Dengue, que é justamente no município do Rio de Janeiro, onde a gente monitora a quantidade de casos reportados, dados de temperatura, dados de mosquito, e com isso a gente gera alerta, ou seja, se está em situação de risco de um novo surto, se está numa situação tranquila. Então tem 4 níveis ali, amarelo, verde, amarelo, laranja e vermelho, que estaria relacionado ao risco de infecção por dengue. Tá? Uma iniciativa similar, a gente está trabalhando junto com o Ministério da Saúde para montar algo similar para a vigilância de influenza, tá? E tudo isso precisa de gente. Tá? A gente precisa de gente para ajudar a tocar esses trabalhos. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado e se interessado por esse tema. Muito obrigado, Marcelo.
Bom, dado o avançado da hora, a gente tem tempo para 2 perguntas rápidas.